O comentado filme de terror Host chegou na Netflix com o nome de Cuidado com Quem Chama, e hoje eu vim trazer esse vídeo falando sobre o final do filme, porque muitas pessoas foram lá no meu Instagram perguntar o que eu achei do final, qual a interpretação daquele tal Jack, o que ele é, que monstro que é. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui, baseado no que eu entendi, e também em algumas coisas que o próprio diretor disse. Eu já falei desse filme nesse vídeo aqui de cima que vai estar no card, porque esse vídeo aqui só vai ter a explicação do filme, então vai ser um vídeo cheio de spoilers. E se você não gosta de spoilers, assista esse de cima, depois volta aqui quando você assistir o filme pra gente comentar sobre o Jack. Hey pessoas, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Host, o novo filme de terror disponível na Netflix. Antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho lá embaixo, é muito fácil, muito rápido, e isso me ajuda muito, então se inscreve lá, não vai custar nada pra você. Não se esquece também de deixar aquele likezinho, o joinha ajuda demais, vocês não têm ideia de quanto ajuda o seu like, então deixa o like e se inscreve, um botão é do lado do outro, não vai te custar nada, é de graça, então faça isso. Também não se esquece de comentar a sua opinião sobre esse filme e o que você achou do final. Você concorda com o que eu vou falar nesse vídeo? Assiste e comenta. Então, vamos lá. Em entrevista ao site Den of Geek, o diretor Rob Savage acabou comentando um pouco sobre o final do filme, sobre como a história contada pela Gemma sobre o Jack, essa história que na verdade era uma mentira, afetou na vida de todos esses personagens, e como essa chamada de Zoom aparentemente normal acabou se tornando uma chamada mortal para todos eles. Vamos lá. Ele explicou, primeiramente, que o que aconteceu no filme foi uma tulpa. Ai, Matheus, o que é uma tulpa? A Gemma, quando tava ali naquela chamada de Zoom, ela contou a história do Jack. Quando ela contou a história do Jack nos mínimos detalhes, fez meio que as pessoas todos pensarem no Jack, ela fez a tulpa acontecer. O que seria uma tulpa? É uma manifestação, uma entidade ou até mesmo um demônio. Pode ser inúmeras coisas. Mas a tulpa acaba se manifestando quando várias pessoas pensam ao mesmo tempo em uma coisa. Então, quando a Gemma começou a contar sobre o Jack e dar os inúmeros detalhes sobre essa tal morte dele, o suicídio, todo mundo estava pensando ao mesmo tempo e fazendo ali na cabeça o pensamento de que o Jack poderia aparecer. Então, a ideia do diretor era fazer meio que com que todos os personagens pensassem na mesma coisa, para que assim a mesma coisa que eles estavam pensando se manifestasse e tentasse atacar um por um. E essa manifestação não seria o tal Jack que a Gemma estava falando. Na verdade, o Jack é nada mais que a imagem que essas pessoas veriam na manifestação. Ela seria uma manifestação que pegaria tudo que a Gemma falou, principalmente o que ela estava pensando e que todo mundo estava pensando, e transformasse em realidade. E o diretor ainda complementou dizendo que os personagens estavam meio que num pesadelo coletivo, onde quanto mais cada um deles pensava, mais a manifestação se tornava real. Com isso a gente pode concluir que toda a somatória de pensamentos desses amigos ao mesmo tempo transformou essa chamada de Zoom normal em uma chamada de Zoom mortal, onde cada um foi morrendo ao passar do tempo, e acabou que não sobreviveu nenhum para contar a história. E eu não sei se vocês notaram, mas todas as mortes durante o filme foram mortes similares à história que a Gemma estava contando, a história do Jack. Então o que aconteceu? A entidade que estava naquela chamada de Zoom acabou se transferindo para a casa de cada uma daquelas pessoas e fez uma morte parecida. Muito provavelmente era o que as pessoas estavam pensando no momento, entendeu? Então eles foram morrendo à medida que eles foram pensando e criando aquilo e transformando o pensamento em uma coisa real. Que no caso é o significado de tulpa, né? Podem até digitar no Google que vocês vão ver. E a conclusão foi meio que assim. A Gemma acabou brincando com os espíritos e os espíritos brincaram com a Gemma e com os amiguinhos. Aí vocês me perguntam, tá bom, Matheus, então você tá falando que o espírito já existia e ele se disfarçou de Jack depois de ouvir a história da Gemma. E eu digo sim, é exatamente isso. Mas, Matheus, onde esse espírito tava? Ele veio de onde? Como que ele surgiu? Eu tenho a resposta, ou uma teoria sobre a resposta. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que a Hayley foi a pessoa que meio que começou toda aquela roda de amigos, aquela roda ali para meio que chamar, né, uma médium para conversar com os espíritos. E ela já tinha feito isso antes. Então ela já tinha conversado com os espíritos, e a minha teoria é que a casa da Hayley já era uma casa assombrada. Ela já tinha algum espírito ou fantasma ou demônio vagando ali pela casa dela, e quando ela tava ali sentadinha ouvindo a história da Gemma, a ladainha da Gemma, o espírito ouviu também e falou, pegadinha. Então ele pegou a energia que todos estavam ali emanando naquela chamada de Zoom,
transformou em energia para ele e acabou fazendo com que a tulpa acontecesse. Ele foi matando um por um dos amigos. Concluindo, todos morreram e eu digo para vocês, primeiro, não faça uma sessão com o médium no Zoom, não desobedeça as regras igual a Gemma fez, fazendo com que um espírito pegasse essa brincadeirinha e transformasse numa coisa mortal. E também não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito, comentar lá embaixo o que você achou do filme, o que você achou no final, e se você concorda com o que eu falei aqui no vídeo. Coloca tudo lá nos comentários que eu quero muito ler, e compartilhe o vídeo com amigos se ele também não entendeu aí o final desse filme, o que é tulpa. Compartilha com ele para ele entender melhor. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e tchau!